Bem-vindo, galera! Estamos de volta aqui na nossa página Eu Posso Aprender Matemática com o professor Ricardo e hoje nós vamos falar um pouco sobre as operações com as matrizes. Tá? Então, operação com matrizes. A primeira aí não chega nem a ser diretamente uma operação, mas vai auxiliar bastante a gente em alguns exercícios. Tá? É a igualdade de matrizes. Então, eu vou pegar duas matrizes A e B do mesmo tipo, né, mesma quantidade de linhas e de colunas, e vou dizer que elas são iguais, né, somente se todo o elemento, né, o A e J, for igual ao B e J. Então, os elementos que ocupam a mesma posição precisam assumir o mesmo valor. Tá? Por exemplo, se eu considerar que as matrizes A e B são iguais, né, então a matriz A está formada ali por 2, 0, menos 1, B, e a matriz B está formada por 2C, menos 1 e 3. Tá? Para elas serem exatamente iguais, o C tem que assumir o valor 0 e o B tem que assumir o valor 3. Então, todos os elementos, ou os elementos que ocupam a mesma posição, precisam ter o mesmo valor. Tá? Isso vai funcionar para todas as matrizes, sempre que eu falar de igualdade. Né? Aí vamos partir aí para a operação mesmo. Então, a primeira operação é de adição. Tá? Adição tá uma operação bastante simples. Então, eu vou pegar ali duas matrizes, tá? A e B, e vou montar a matriz resultado, a matriz soma, que eu vou chamar de C. Tá? Então, como é que nós vamos fazer essa adição? Então, eu vou pegar lá um exemplo. Então, peguei o primeiro elemento lá em cima, o número 1, vou somar com o primeiro elemento da segunda matriz, o número 2, e o resultado, 1 mais 2, vai ser o primeiro elemento da matriz resultado. Então, 1 mais 2, 3. E assim eu vou prosseguir, né? Vou proceder para todos os elementos. Então, se eu pegar o número 4, 4 mais menos 1, 4 menos 1, 3. Então, reparei que eu peguei o elemento da primeira linha da primeira coluna, somei com o elemento da primeira linha e da primeira coluna, e o resultado foi na primeira linha, na primeira coluna. Peguei o elemento da primeira linha da segunda coluna, somei com o elemento da primeira linha, segunda coluna, e o resultado está realmente na primeira linha, segunda coluna. E assim a gente procede, né, para todos os elementos da matriz. Então, um outro exemplo. Então, matriz 2, 3, 0, 0, 1, menos 1. Somei com a matriz 3, 1, 1, 1, menos 1, 2. Então, elemento por elemento, fui somando eles e montei a matriz resultado. Então, a adição de matrizes é uma operação bastante simples. Né? Algumas propriedades. Né? Então, toda vez que a gente fizer trabalhar com adição de matrizes, ela é associativa. O que é associativa? Né? Se eu tiver 3 matrizes para fazer o meu exercício, eu posso somar a matriz A mais a matriz B e o resultado somar com a C, ou então inverter. Fiz primeiro a matriz B com a matriz C e o resultado somei com a matriz A. Tá? E essas duas aí, resultados serão iguais. Né? Então, a adição de matrizes ela é comutativa. Tanto faz A mais B ou B menos A, que o resultado vai ser igual também. Elemento neutro. Né? Então, existe uma matriz aí, que eu faço a operação com ela e não muda, não altera o nosso resultado. Essa matriz está indicado aí com 0, mas ela é a matriz nula. Tá? Elemento oposto. Então, oposto, lembra lá da matriz oposta, tá? Uma matriz com todos os sinais alterados, trocados. Né? Então, se eu somar a matriz A com a sua oposta, é a mesma coisa que somar a matriz oposta com a matriz A, e ela vai resultar na matriz nula. Tá? Então, esse 0 aí nada mais é do que uma matriz nula que tem o mesmo tipo das matrizes utilizadas no exercício. Tá? Operação de subtração. Então, agora nós vamos fazer continha de menos com matrizes. Tá? Na verdade, o que nós vamos fazer é pegar a segunda matriz, escrever a sua oposta e fazer uma adição. Então, A menos B nada mais é, né, para obter essa subtração, é fazer A mais a oposta de B. Então, por exemplo, aqui, tá, reparei, 3, 0, 4 e menos 7, menos 1, 2, 0 e menos 2. Eu escrevi a primeira matriz aqui, troquei o sinal para mais, e a segunda matriz nós escrevemos a oposta.
todo mundo trocou de sinal, teve o sinal invertido. E aí nós fomos operando elemento por elemento, igual aconteceu na adição. O 3 menos 1, 2, o 0 e o menos 2, o 4 e o 0 e o menos 7 com o 2. Então, elemento por elemento. Um outro exemplo aí, né? 2, 3, 1, 4, menos 3, menos 1, menos 2, 4. Então, primeira matriz eu mantive, troquei para adição e escrevi aqui a oposta. E aí calculei a adição entre a matriz A, a primeira matriz, mais a sua oposta. Tá? De novo, elemento por elemento, elemento correspondente com elemento correspondente. Uma outra operação aí, rápida também, simples de fazer, é a multiplicação de um número real por uma matriz. Então eu vou pegar um número qualquer, estou chamando ele aí de K, e vou multiplicar por uma matriz de qualquer tipo também. Tá? Para fazer essa multiplicação, eu vou multiplicar cada elemento da matriz pelo número que eu quero fazer a multiplicação. Então, no exemplo aí, eu tenho o número 3 que multiplica a matriz 3, 0, 4 e menos 7. Então, repare que 3 vezes 3, 9, 3 vezes 0, 0, 3 vezes 4, 12 e 3 vezes menos 7, menos 21. Todos os elementos da matriz foram multiplicados por 3. Um outro exemplo, então eu tenho agora 4 vezes essa matriz aí, 5, 2, menos 1, menos 4, 3 e 7. Todos os elementos da matriz estão sendo multiplicados por 4. 4 vezes 5, 20, 4 vezes 2, 8, 4 vezes menos 1, menos 4, 4 vezes menos 4, menos 16, 4 vezes 3, 12 e 4 vezes 7, 28. Então, número vezes matriz é só multiplicar todos os elementos pelo respectivo número. Aí veio a multiplicação de matrizes. Né? Multiplicação de matrizes é uma operação um pouquinho mais trabalhosa do que as demais. Tá, antes de partir para a multiplicação de matrizes, vamos só dar uma olhada nesse exemplo. Tá? Eu vou pegar duas tabelas, uma indicando a quantidade em gramas de alguns ingredientes utilizados na fabricação de um tipo de bala, e na tabela 2 a quantidade de bala vendida em 2 meses do ano. Tá? E aí, o que eu quero no final é calcular a quantidade necessária de cada ingrediente em cada mês. Então, a primeira tabela está ali. Eu tenho bala sabor caramelo, morango e hortelã. E aqui 3 ingredientes que eu utilizei, tá? Corante, açúcar e goma. Dentro dessa tabela está a quantidade de cada ingrediente para cada tipo de bala. Na segunda tabela eu tenho a quantidade de balas de cada sabor vendida nos meses de junho e nos meses de julho. Tá? Junho e julho. Como é que nós vamos calcular a quantidade de elementos necessários, tá? De ingredientes necessários aí? Então, coloquei de volta ali as duas tabelas e aí eu vou fazer, quanto eu vou usar de corante no mês de junho? Então, fazendo a multiplicação, então eu fiz assim. A bala de caramelo eu usei 3 gramas e vendi 80 balas, então eu precisei de 3 vezes 80. A bala de morango utiliza 2 gramas e eu vendi 100 balas, então 2 vezes 100. E a bala de hortelã utiliza 5 gramas e eu vendi 150 unidades, 5 vezes 150. Então 3 vezes 80, 2 vezes 100, 5 vezes 150. Totalizou aí 1.190. E assim eu vou proceder para os outros ingredientes e para os outros meses. Tá? Então, qual é a quantidade de corante no mês de julho? Então, 3 caramelo vezes a quantidade 50. 2 na bala de morango vezes a quantidade 120. 5 na bala de hortelã vezes a quantidade 90. Totalizando 840. Açúcar, Açúcar, vou seguir o mesmo procedimento. 7 na bala de caramelo e eu vendi 80 balas, então 7 vezes 80. 4 na de morango, vendemos 100 balas, 4 vezes 100. 1 na bala de hortelã, vendemos 150, 1 vezes 150. Fazendo as multiplicações e a soma,
Chegamos aí no resultado de 1.110. Açúcar no mês de julho. Então, 7 vezes 50 mais 4 vezes 120 mais 1 vezes 90. Multiplicando e somando, total de 920. E, finalmente, a quantidade de goma. Goma, 10 vezes 80, mais 5 vezes 100, mais 6 vezes 150. Totalizou aí 2.200. E no mês de julho, 10 vezes 50, 5 vezes 120 e 6 vezes 90. Então repare aí, né, que para obter as quantidades, nós tivemos que multiplicar a quantidade utilizada de corante em cada sabor de bala vezes a quantidade de balas vendidas em cada mês. Tá? Repare que na primeira matriz eu utilizei os números da linha e na segunda matriz eu utilizei os números da coluna. Tá? Vamos ver isso aí em forma de matriz, realmente. Então peguei os dados da primeira tabela, montei uma matriz, peguei os dados da segunda tabela e montei uma outra matriz aí. Então destaquei ali, ó, primeira linha, 3, 2 e 5, e destaquei a primeira coluna, 80, 100, 150. Então fiz a primeira multiplicação lá, o primeiro elemento 3 vezes o primeiro elemento 80, o segundo elemento o 2 vezes o segundo elemento o 100, e o terceiro elemento vezes o terceiro elemento 150, 5 vezes 150. Tá? Repare que sempre a gente vai fazer multiplicação e soma. Destacando a segunda coluna agora. 3 vezes 50, 2 vezes 120, 5 vezes 90. Vou destacar a segunda coluna, ou desculpa, a segunda linha. 7 vezes 80, 3 vezes 100, 1 vezes 150. Então, segunda linha e primeira coluna. Vou lá na segunda linha e segunda coluna. 7 vezes 50, 3 vezes 120, 1 vezes 90. E a última linha, 10 vezes 80, 5 vezes 100, 6 vezes 150. E a última linha e a última coluna, 10 vezes 50, 5 vezes 120 e 6 vezes 90. Tá? Repare aí que eu fui multiplicando, né, na primeira matriz os elementos em forma de linha e na segunda matriz os elementos em forma de coluna. Toda vez que eu mudo de elemento na primeira matriz, necessariamente eu preciso mudar de elemento na segunda matriz. Então, tá aí nossa matriz resultado. Né? E aí eu vou falar para você da condição de existência para existir o produto. Né? Nem sempre eu posso fazer a multiplicação de matrizes. Então peguei duas matrizes aí. A primeira matriz estou chamando de A, ela é do tipo M por N, e a segunda matriz B do tipo N por P. Tá? A multiplicação dela só vai acontecer, né? Para acontecer, esses dois valores aí indicados precisam ser iguais. Então, o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz. Tá? Se esses dois valores aí forem diferentes, não vai existir o produto. Tá? E esses dois valores que estão sobrando, né, o M e o P, eles vão montar o tipo da matriz resultado. Então, vou pegar a linha da primeira matriz com as colunas da segunda, vai ser a matriz resultado que a gente vai obter aí. Então, por exemplo, né, tenho aí a matriz 2, 3, menos 2, menos 1, 2 e 3, e quero multiplicar pela matriz 5, 2, menos 1, 3, menos 2, 2. Tá? Então, o primeiro passo é olhar aqui na linha se tem a mesma quantidade de elementos dessa coluna. Se tem, posso multiplicar. Se não tiver, vou escrever que não existe o produto. Tá? Então, peguei ali a primeira linha, a primeira coluna, e vou multiplicar elemento por elemento. Tá? O 2 e o 5, o 3 e o menos 1, o menos 2 e o 2. Então, olha lá, 2 vezes 5, 3 vezes menos 1, menos 2 vezes 2. A primeira linha com a segunda coluna. E multipliquei ali.
2 vezes 2, 3 vezes 3, menos 2 vezes menos 2. Acabei com a primeira linha, vou para a segunda linha. E fiz lá, menos 1 vezes 5, 2 vezes menos 1, 3 vezes menos 2. E a segunda linha com a segunda coluna. Menos 1 vezes 2, 2 vezes 3, 3 vezes menos 2. Tá, agrupando tudo isso, então tinha feito separadamente, cada linha e cada coluna, agrupei tudo numa matriz só, fiz as multiplicações e as somas. E aí chegamos no resultado final aqui, 11, 17, menos 13 e menos 2. Então está feita a multiplicação. Repare que a matriz resultado agora tem 2 linhas e 2 colunas. Lembram que eu falei lá da matriz identidade, tá? Que era elemento neutro da multiplicação? Então vou fazer um exemplo, tá? 2 menos 3, 3 e 5, vezes 1, 0, 0 e 1. Tá? Se ela é o elemento neutro, a hora que fizermos a multiplicação aí, eu devo chegar no resultado 2 menos 3, 3 e 5. Então tá lá, 2 vezes 1 menos 3 vezes 0. Tá? Repare que agora eu já não destaquei mais aqui em cima a linha e a coluna, tá? Mas o primeiro elemento 2 vezes o primeiro elemento 1, o segundo elemento menos 3 vezes o segundo elemento 0. 2 vezes 0, mais menos 3 vezes 1. Na linha de baixo, 3 vezes 1 mais 5 vezes 0. E na última linha, na última coluna, 3 vezes 0 mais 5 vezes 1. Então, 2 mais 0, 2. 0 menos 3, menos 3. 3 mais 0, 3. E 0 mais 5, 5. Algumas propriedades da nossa multiplicação de matrizes. A multiplicação de matriz ela é associativa. Então, tenho lá A vezes B vezes C. Então, destaquei primeiro B vezes C e o resultado multipliquei por A. Ou então, A vezes B, que eu multipliquei primeiro, e o resultado multipliquei por C. Os resultados serão iguais, tá? Uma distributiva à esquerda. Então, distributiva à esquerda. Eu tenho A que multiplica B mais C. Então, é a mesma coisa que A vezes B mais A vezes C. Uma distributiva à direita. Então, A mais B que multiplica C. Então, eu posso fazer ali A vezes C mais B vezes C. Um número K que multiplica a matriz A e multiplica a matriz B. Então, eu posso fazer ali primeiro o K vezes o A, o que deu vezes a matriz B. Ou então, o K vezes a matriz B, o que deu vezes a matriz A. Ou então, matriz A vezes a matriz B, o que deu vezes a constante K. E uma propriedade para transposta, tá? Então, eu tenho lá A vezes B, faço primeiro o produto, depois escrevo a transposta, vai ser a mesma coisa que fazer a transposta da matriz B, a transposta da matriz A e depois calcular este produto. Tá? Exatamente nessa ordem, não vou poder mexer na ordem. Tá? E lembrando, né, que a multiplicação de matrizes não é comutativa. Tá? Nem sempre, né? Em alguns casos acontecem, mas nem sempre isso vai ser possível. A vezes B não vai ser igual a B vezes A. Então, isso significa que a multiplicação de matrizes não é uma propriedade, não tem a propriedade comutativa, não é uma operação comutativa. Tá certo? Então, essa foi nossa aula de operações com matrizes. Espero que vocês tenham gostado e aproveitado para aprender um pouquinho mais. Um abraço, até a próxima.